viagem, assistência à viagem. Tá em dúvida? Está indo viajar para os países da Europa e não sabe qual seguro contratar? Fica nesse vídeo, porque esse vídeo é para você. Bora falar hoje sobre seguro viagem e porque sim, você vai precisar de um. Eu já precisei e não tive seguro viagem e qual foi o perrengue que eu passei. Vou contar tudo em detalhes nesse vídeo hoje para você. Então, vamos lá. Para você que não sabe, se você viaja para o espaço Schengen, Itália, Alemanha, França, enfim, são inúmeros países. Vou deixar listado aqui embaixo para vocês tirarem as dúvidas quais estão dentro do espaço Schengen. Você precisa ter um seguro viagem obrigatório, é isso mesmo, é obrigatório, não é opcional. E precisa de 3 coisinhas aqui para que você esteja assegurado. Esse seguro precisa ter 30 mil euros de cobertura hospitalares e médica, cobertura para repatriação funerária e médica e tem que ser válido por todo o período que você estará circulando e em todos os países que você irá circular. Então já confere se vai estar incluso todos os países e se realmente está dentro do que você espera. Agora, existem 2 modalidades, seguro viagem, assistência viagem. Quais são essas diferenças e o que é que uma vai me trazer mais de benefício do que a outra? Confere aqui. Antes de tudo, fique sabendo que se você não tiver um seguro obrigatório válido para todo o período e território que você estará circulando, você pode sim ser impedido de embarcar para a Europa. Então isso é bem importante. O seguro viagem, ele vai funcionar como um sistema de reembolso, ou seja, você precisa ir para o médico, não sei, você ficou doente, está sentindo a garganta, vai precisar de antibiótico, tem o seguro viagem. Você vai até um local, você vai consultar, provavelmente vai pagar, sim, vai pagar por essa consulta em euros. E aí você vai depois receber um reembolso quando voltar da sua viagem, entrar com o pedido de reembolso, comprovantes de que você esteve lá, você tem que pegar a nota fiscal, enfim, todos os documentos possíveis que você vai estar tendo lá contato com esse médico. E aí você consegue um reembolso quando você retorna. Esse processo, dependendo da seguradora, pode levar alguns dias ou até meses para que você tenha esse reembolso. Então é bem importante que você tenha todos os documentos comprobatórios que você esteve nessa consulta médica e que você teve com esse específico médico e o valor que você pagou, né? A grande vantagem de você ter um seguro viagem é que você vai poder consultar em qualquer médico, em qualquer hospital e depois você vai exigir esse reembolso. Então é uma grande vantagem. Logo mais eu vou explicar como é que funciona a assistência e vai fazer sentido. A desvantagem é que você vai ter que ter esse dinheiro para desembolsar naquele exato momento para depois você ter esse retorno. Então, se você está indo já com dinheiro contado, não sei se é o melhor para você. E o que é a assistência viagem? A assistência viagem, quando você precisar dessa assistência, você vai ligar para a seguradora e vai dizer: seguradora, estou com um problema XYZ, dor de garganta, enfim, não sei. Estou aqui usando um exemplo, né? E você vai dizer: estou com esse problema e preciso de uma assistência. Eles vão lhe encaminhar para um lugar onde eles têm parceria. Então, eles vão te encaminhar para um hospital que já é credenciado deles, um médico que já é credenciado deles, dentro do espaço onde você estiver. Essa assistência é diretamente com a seguradora, portanto, é uma assistência que eles vão lhe dar, vão te encaminhar para um local que eles já têm esse conhecimento, já têm esse suporte, e eles vão pagar diretamente lá. Então, você não precisa desembolsar valor algum, vai ser já diretamente pela seguradora pago. Algumas assistências, eles vão ter um suporte ainda maior, eles vão ter um suporte para você com ajuda jurídica, com orientação em caso de perda de documentos e até mesmo translado de corpo. Então, a grande vantagem de uma assistência de viagem é que você vai ter, sim, essa assistência já desde o início pelo contato telefônico com essa seguradora ou via WhatsApp hoje até mesmo, e você não vai precisar desembolsar valor algum. Você simplesmente vai nesse hospital ou nesse médico indicado por eles e eles já vão fazer o pagamento direto e você não precisa pagar nada. Qual que é a grande desvantagem de uma assistência viagem? Pode ser que no lugar que você esteja, não sei, vamos supor que seja um país piquititito ali da Europa e que você não consiga facilmente um deslocamento para esse local, você fica bem limitado ao acesso, né? Vai ser diretamente somente naquele local que eles te dão essa assistência.
Então, muitas vezes fica dificultado pelo deslocamento, talvez você tenha que fazer um deslocamento maior, se for algo mais grave, né? Infelizmente, vai ser uma assistência mais prolongada. Talvez, sei lá, tá numa cidade muito pequenininha, vai ter que se deslocar até uma cidade maior, algo nesse sentido para conseguir ter essa assistência. Isso é uma grande desvantagem, porque muitas vezes tu fica sem uma resposta rápida para o que você precisaria caso de emergências. Então, qual escolher, né? Meu Deus, e agora? O que eu vou escolher, Tassi? Vou te dar 2 dicas aqui. Seguro viagem, melhor para quem quer liberdade de escolha, quer escolher o hospital ou médico que quer ser atendido e tem como fazer esse pagamento momentaneamente lá. Assistência viagem, melhor para você que está indo com o dinheirinho contado, né? E quando você quer uma preferência de assistência mesmo, você não quer desembolsar nada e você quer ir diretamente no local indicado por eles. Então, temos essas 2 diferenças bem grandes e aí você vai ver o que vai encaixar melhor para você. Eu tenho como arcar se eu precisar pagar, por exemplo, aconteceu comigo nos Estados Unidos, viajei sem, porque Estados Unidos não é obrigatório, né, você ir com o seguro viagem, e fomos para lá sem o seguro, quer dizer, na verdade nós tínhamos o seguro aquele contratado básico pelo cartão de crédito, né, que sim, muitas vezes ajuda, funciona, mas nem sempre. E aí, nesse caso em específico, era um seguro pelo cartão e a gente não tinha uma assistência próxima de onde a gente estava. Eu gostaria de ser atendida rapidamente, porque a gente tinha um dia de programação, eu não queria perder essa programação também. Eu estava com o início de uma herpes, mas eu estava sentindo já um lado do meu rosto paralisando, então eu tenho um pouquinho mais de conhecimento por ser da área da saúde, já fiquei um pouquinho mais desesperada e percebi os sinais e fui buscar uma assistência. Então, como eu não queria já ficar ligando para lá, às vezes demora um pouquinho, enfim, né, nesses de cartão que são os mais básicos dos seguros, se você não sabe, posso fazer um conteúdo sobre, sim, o seu cartão de crédito para alguns locais quando você viaja, aqui é a parte, tá? Para os Estados Unidos, você tem um seguro viagem pelo seu cartão de crédito. Porém, quando você for viajar para a Europa, para o espaço Schengen, nem sempre é ideal você fazer por esse cartão de crédito. Eu indico firmemente que você faça um seguro à parte, porque você fica muito mais assegurado. Voltando então para minha história aqui, para vocês entenderem o contexto, precisei de uma assistência, não tinha como fazer algo imediato. O que eu fiz? Fui diretamente no primeiro médico que a gente encontrou que pudesse nos atender, porque também não é fácil você conseguir atendimento para brasileiros nos Estados Unidos. Sim. Chegamos nesse médico, ele nos atendeu rapidamente, prontamente, muito bom, consegui as medicações que eu precisava para conseguir iniciar o tratamento, enfim, e minimizar essa paralisia que eu estava sentindo facial. Fiquei ainda alguns dias, enfim. Porém, aqui está um adendo, eu gastei R$500 nesta consulta. Com esse valor, se você tá com dinheiro contado aí na viagem, tá programado só com isso, não tem nenhuma emergência ali, uma reserva de emergência naquele momento, realmente faz uma grande diferença e às vezes vai impactar no seu decorrer da viagem. Aí, nesses casos, o reembolso realmente não é uma opção para você. Então, pense nas 2 possibilidades e no final deste vídeo eu vou deixar uma super dica, que é isso não é uma publi, já vou deixar aqui já explícito, não estou ganhando absolutamente nada para isso, porém, é a empresa que eu contratei agora para ir viajar em março. Ainda não tenho 100% de certeza como funciona, se eu precisar ligar de lá. Depois eu faço um novo vídeo contando para vocês. Porém, com essa seguradora, a gente tem as 2 opções. A gente tem o seguro e a assistência viagem no mesmo. Então, achei super legal, por isso que contratei, inclusive. Posso contar mais detalhes depois para vocês de como é que foi no decorrer da viagem, se realmente funcionou, não funcionou, enfim, mas deixo o nomezinho no final do vídeo aqui para vocês, tá bom? Vou deixar também no final do vídeo algumas das seguradoras que eu não indicaria para vocês por uma pesquisa pessoal, não me entendam mal, é uma pesquisa pessoal. Eu gosto de avaliar no Reclame Aqui, nos comentários, na empresa, nas avaliações, como essas empresas se portam conforme a necessidade de atendimento desses clientes quando eles precisaram realmente utilizar e qual foi a assistência que eles receberam, e com base nisso, numa avaliação pessoal. Pelo amor de Deus, não comecem aí dizendo que meu Deus não presta, porque eu só estou dizendo isso para vocês de coração aqui para ajudar na decisão. Eu vou deixar também no final essas empresas que eu não contrataria por N motivos que eu pesquisei e quais que talvez eu contrataria e a que eu contratei. Então fica mais fácil de vocês entenderem depois todo esse contexto. Mas voltando aqui, então temos essas 2 modalidades, seguro viagem, assistência viagem, e aí você vai tomar a melhor decisão
ou contratar uma empresa como essa que eu comentei com vocês, que vai ter ambas no mesmo plano da seguradora, que é ótimo. E quais são as coberturas essenciais que você precisa ter no momento da sua viagem, principalmente para a Europa? O que o seguro viagem cobre? Quais são essas peculiaridades essenciais que eu preciso ter no seguro viagem e quais são os extras que não são tão obrigatórios assim? Vamos lá? Espaço Schengen, você precisa, como eu comentei inicialmente, ter pelo menos essa cobertura de 30.000 € para despesas médicas e hospitalares. Esse é o mínimo para você contratar um plano de seguradora para ir para esse espaço Schengen. Então, você vai precisar avaliar se tem planos que vão te oferecer. Eu indicaria, tá? Se eles te oferecem já 30, bem certinho, ali contadinho, eu estenderia pelo menos para uns 35.000 €, para que você tenha realmente um respiro e que não tenha nenhum problema. A gente paga seguro querendo não usar, igual seguro de carro. Paga para querer não usar. Mas se você precisar, porque às vezes acontece sim. Eu principalmente, quando eu viajo e fico muito tempo comendo muita porcaria, a gente sai muito da nossa rotina, faz passeios às vezes muito exorbitantes, caminha muito tempo, a imunidade baixa, a gente sabe, né? Então, a gente paga para não usar, mas muitas vezes é necessário. Essas coberturas essenciais, então: atendimento odontológico emergencial, repatriação médica e funerária, atrasos ou cancelamentos de voo, para mim seria essencial, e extravio de bagagem. Agora, se você for perceber as extras, tem infinitos. Os planos vão te oferecer as coisas mais mirabolantes e infinitas possibilidades, sim. Então vamos lá: coberturas essenciais, os 30.000 € mínimo, coberturas para tratamentos odontológicos de emergência, repatriação para funerário e médico, atrasos ou cancelamentos de voos e extravios de bagagem. Esses são os pontos principais que vocês precisam se atentar quando vocês forem contratar. Agora, se você for gestante, se atente para questões de gestante, porque sim, tá nos extras, mas pode ser muito essencial sim para uma gestante. E muitos planos não oferecem se você não falar, não informar que você é gestante. Então lembre-se de fazer essa informação chegar até o seu consultor da seguradora. Tem outras coberturas extras que são para Covid, doenças pré-existentes, para quem pratica esportes, esqui, escalada, enfim. Então vai ter inúmeras coberturas, mas as essenciais vocês precisam sim se atentar. Sempre é interessante contratar um seguro que ofereça esse mínimo. Quanto vai custar essa brincadeira, Tassi? Eu sei que eu preciso, eu sei que é necessário, estou planejando a minha viagem e quero saber quanto custa isso. Então, para você ter uma base, isso aqui é uma base média, não vai ditar totalmente, tá? Posso deixar também no final ali a informação de quanto a gente pagou no nosso seguro viagem, junto com a informação de qual é o seguro. Mas já adianto para vocês que é sim um valor considerável que você precisa colocar no seu orçamento, no planejamento da viagem. O valor vai depender da idade dos viajantes, quantos viajantes são, qual aseguradora você vai contratar e quais são os extras essenciais que você contratou no seu plano. Mas basicamente, para uma viagem de mais ou menos 3 meses, você vai gastar em torno de 500 € mais ou menos por pessoa. Existem planos mais seguros que vão variar em uns 150, 200 € também por pessoa. Se atentem todos os essenciais, veja se entra dentro do que você está esperando. Se você está viajando com criança, que é o nosso ponto principal aqui, se atente a isso também, porque é bem importante que você tenha uma assistência rápida. Qual é o meio de comunicação que essa seguradora vai dar para você? Você tem apenas um 0800 para ligar, ou você tem um contato de WhatsApp, você tem um contato telefônico, você tem e-mail, você tem N formas de encontrar essa seguradora no momento de necessidade. Então isso é um ponto também importante e relevante, mas vai variar então entre esses 150 a 500 dólares, enfim, dependendo para onde você vai, né? Mas a gente está falando aqui da Europa, então mais ou menos 150 a 500 €. Os seguros mais completos, eles têm até mesmo às vezes chip de celular incluso, enfim, para você poder já utilizar. Então veja se encaixa, se vale a pena, não vale, enfim, o que se adequa melhor à sua realidade. Os seguros variam mais ou menos, os básicos, bem básicos, €1,50 por dia até 10 € por dia. Então esse é um cálculo básico que você vai fazer durante o período da sua estadia.
Tem muitos sites que fazem esse comparativo entre diversas seguradoras. Sabe quando você vai comprar uma passagem de avião e você tem todas as companhias com preços variados ali para você olhar? Existem alguns sites que eles fazem esses comparativos de preços entre seguradoras. Fica o meu alerta. Nós fizemos um comparativo de preço com uma empresa dessas que tem diversas seguradoras, tá? Não cabe o nome agora aqui, enfim, se quiserem me mandem no privado que eu comento com vocês. Porém, os preços eram praticados de uma forma muito diferente do que o contato diretamente com essa empresa. Por exemplo, entrei em contato, vi a empresa X, gostei dessa empresa X e perguntei para essa grande empresa que tem várias seguradoras, quanto custa com essa? Custa, vamos supor aqui, tá? R$500. Aí eu, tá, R$500, ok. Vamos ver diretamente no site dessa empresa X quanto que fica? R$7.000. A conta não fecha. Então eu fiquei, mas por que que essa grande empresa, que é um terceiro, fica muito mais barato do que a própria empresa, né? Fiquei assim. Entrei em contato com essa empresa e falei, olha só, com a empresa grande X aqui, eu vi que o valor de vocês está muito mais abaixo do que o valor que vocês estão me oferecendo. O porquê disso? Não, porque a cobertura que eles estão lhe oferecendo, eles falam que é para o espaço Schengen, mas na verdade é um plano super básico que só tem até 15.000 euros. Então se atentem a esses detalhes, porque coberturas de 15.000 euros você já nem entra na Europa. São coisas bem relevantes para a gente olhar com cautela quando a gente for fazer comparativos de grandes empresas com diversas seguradoras. Coloque no Reclame Aqui, veja a reputação dessa empresa, se realmente ela responde os clientes, se esses clientes tiveram assistência garantida, se não tiveram, se conseguiram os reembolsos, enfim. Pesquisem, tá? Pra gente não cair nesse lado que hoje tem muito. Como que eu vou acionar caso eu precise a minha seguradora? Como eu comentei com vocês, dependendo da seguradora, vai ter formas de encontrar elas, né? De chegar até a assistência delas. Normalmente, via telefone ou WhatsApp, você vai entrar em contato com o número de emergência ali deles. E aí você vai informar o número da sua apólice, o seu nome, seu CPF. Lembre sempre de levar impresso para onde você for, mesmo que você tenha salvo no e-mail, não sei aonde, enfim. Nós já fomos dessa pessoa que não levávamos nada impresso, porque eu pensava, gente, digitalização tá aí para isso, não vou levar nada impresso. E aí lá na hora do fogo, na hora de apagar o incêndio, tu não consegue lembrar onde é que tá salvo, se tá no e-mail, se tá aqui, se tá lá. Leva uma pastinha com tudo impresso, leve sempre com você. Se você estiver na rua e o seu celular não estiver funcionando, você vai ter como acessar igual. Então, já fica a dica aqui para vocês sempre terem à mão de uma forma fácil. Você vai ligar então para a seguradora, vai informar sua apólice do seu seguro, vai informar seu nome e CPF. Eles vão indicar para você um hospital ou um credenciado mais próximo, caso você queira também optar por um e o seu seja seguro, na modalidade de seguro e não assistência, você vai até o que você preferir e eles depois vão te reembolsar. Caso seja somente assistência viagem e não tenha o seguro, você precisa ir sim na rede credenciada que eles vão lhe indicar. Todo esse contato normalmente é feito de uma forma muito rápida. Na primeira vez que nós viajamos para a Europa, em 2019, nós fizemos uma assistência viagem. Essa assistência viagem foi prontamente nos atendeu muito rápido, encaminhou para um hospital mais próximo. Na época eu descobri na viagem que eu estava grávida e era uma gravidez em partes de risco. Então a gente foi de imediato já para um local, estava tendo sangramento, enfim, e fomos muito bem atendidos. No geral, as grandes seguradoras mais consolidadas no mercado, elas sempre têm um respaldo muito rápido para o que você precisa. Sim, já vi relatos de muitas pessoas falando que acontece de ficar muito tempo na lista de espera ali, enfim, no telefone e acaba indo para um outro local e pagando particular porque foi mais demorado. Então, sempre é bom a gente pensar em todos esses pontos, né? Estou pagando, não quero utilizar isso durante a viagem, mas e se precisar? Conclusão, então, aqui do nosso vídeo sobre seguro viagem e assistência viagem. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida também, por favor, comenta aqui embaixo que eu vou, com o maior prazer, responder cada um de vocês. Mas, para mim, o melhor custo-benefício vai ser um seguro, depois de muitas inúmeras pesquisas aqui, vai ser o seguro que tenha uma cobertura acima de 50.000 euros, para que você realmente fique tranquilo viajando com crianças, principalmente. Sim, todos precisam do seguro viagem, você, seu marido, seu filho, sua avó, quem for com você vai precisar. E que você tenha um suporte 24 horas, isso é muito fundamental
para as pesquisas que eu fiz e para minha realidade. Se para você não for, enfim. Mas eu acho que quem está viajando com criança, principalmente, ter uma assistência 24 horas é essencial, porque se você ligar na madrugada, vão te atender, entendeu? Então, para mim, essas duas coisas são essenciais aqui para a gente concluir o nosso vídeo quando você for fazer a sua pesquisa. Agora, para encerrar esse vídeo, vou deixar aqui algumas dicas de algumas seguradoras para vocês, dentre as que eu pesquisei agora para essa viagem que vai acontecer dia 29 de março. Importante ponto, não é publi, das que eu vou falar bem, e não me entendam mal se você já contratou e gostou das que eu vou falar mal. Isso é com base numa pesquisa que eu fiz recentemente sobre essas empresas, cada uma delas. Estou com uma colinha aqui, tá bem? Primeira empresa que falam muito aí em vídeos de TikTok, Instagram, enfim, você vê inúmeras pessoas falando sobre e que eu não gostei, Affinity. A Affinity é uma seguradora que ela tem muitas reclamações no Reclame Aqui. Reclame Aqui é um site principal onde você vai ver todas as empresas lá, se eles respondem, não respondem aos questionamentos, se eles realmente deram assistência, não deram assistência, e essa Affinity tem infinitos comentários lá sem resposta, e não só sem resposta, sem respaldo algum de pessoas que já foram, já viajaram, já pagaram e não tiveram nenhum tipo de assistência ou reembolso. É algo bem preocupante quando a gente fala de seguro. Então, essa empresa em específico, pela reputação dela, no que eu pesquisei na internet, eu não contrataria. Se você já viajou com ela, gostou, teve um bom atendimento, comenta aqui embaixo também para que a gente tire isso da nossa consciência aqui depois de pesquisar muito sobre. Outra empresa que eu não indicaria é a MTA. É isso? MTA. A mesma coisa, muita dificuldade ali nos comentários de reembolso. Outras coisas que eu anotei aqui, ó, demora para o atendimento, pessoas reclamando que eles não tiveram assistência no momento que precisaram. Então, assim, várias coisas que me deixaram com o pé atrás e eu pensei na reputação aí, acho que não vale a pena a gente arriscar, principalmente viajando com criança. Da mesma forma, se você já usou, comenta aqui embaixo pra gente saber qual foi a sua experiência. Agora, as que eu indicaria. Nós estávamos sim muito em dúvida, porque nós já viajamos para a Europa com a Assistcard. É uma empresa muito consolidada no mercado e é uma das melhores, né, entre as hoje conceituadas. Eu provavelmente ia contratar essa, gostei muito deles. Um dos pontos aqui que eu coloquei em destaque é que eles têm uma presença grande em 190 países, né? Tem diversos escritórios, enfim, tudo mais. É uma empresa já desde 1972, muito confiável. Porém, nós sempre vamos fazer o quê? Uma pesquisa de preço, é claro, né? Então, coloquei a Assistcard aqui do ladinho da Coriz. A Coriz não tá me pagando nada para isso, muito menos a Assistcard. Não sou publicitária deles de forma alguma, mas é uma experiência bem pessoal mesmo. A Assistcard, a gente já teve uma assistência muito legal quando fomos para a Europa a primeira vez. E a Coriz é uma empresa que eu pesquisei muito sobre eles, entrei em contato desde o primeiro momento. Eu tive uma experiência muito legal. A maioria das seguradoras, para quem sabe, quem já fez seguros de infinitas coisas, carro, sei lá, casa, qualquer coisa, normalmente demora um pouquinho mais para ter sim uma assistência, para conseguir um atendimento, né? A Coriz prontamente me respondeu. Consegui logo um contato já com um ser humaninho, porque às vezes você fica falando só com a inteligência artificial, não é mesmo? Mas então o meu atendimento foi realmente assim espetacular com a Coriz. Eles me deram todas as dicas, enfim, o que estava na cobertura, o que não estava. Eu mandei para eles mais ou menos o que eu gostaria, que era o que eu já tinha visto na outra seguradora. E eles me explicaram quais eram os benefícios da deles, e uma das coisas que eu mais amei foi a questão de ter o seguro e a assistência no mesmo plano da seguradora. Então eu não tenho só uma assistência e não tenho só um seguro, nós vamos ter os dois. Eu posso tanto ir num credenciado deles, como ir num local que eu gostaria e depois pedir um reembolso. Isso para mim ficou fantástico, porque a gente vai circular por diversos locais. E talvez num dos locais que a gente esteja, seja algo pequeno, enfim, se eu não tiver uma assistência rápida, eu sei que eu vou poder ir para qualquer lugar e depois pedir um reembolso. Além disso, eles dão um suporte 24 horas também, que era uma grande necessidade minha, que tivesse esse atendimento 24 horas por conta da viagem com criança. Então, assim, eu só tenho coisas boas até então para falar deles. Não utilizei ainda, como comentei com vocês, viajo agora final do mês. Volto depois para contar como é que foi a experiência em uso da viagem, caso precise. Mas esperamos não precisar usar, né?
mas já deixo aqui a minha dica da Coriz. E junto com isso, a pessoa que me atendeu, comentei com ela que tinha gostado muito do atendimento e que eu falaria, se eu poderia, né, falar sobre eles num vídeo, comentando como foi minha experiência num primeiro momento, porque a gente sabe que hoje é difícil, né, minha gente? A gente conseguir um atendimento humanizado, um atendimento que seja legal. Poxa, como é difícil nos dias de hoje. E aí comentei que eu ia talvez falar sobre, e ela falou, olha que legal, se você for comentar sobre a gente, vou deixar um cupom para vocês colocarem então de desconto. Não é publi, não estou recebendo nada, por isso é realmente uma indicação de algo que eu estou gostando muito da minha experiência e voltarei para contar mais sobre a experiência da Coriz. Para quem não conhece a Coriz, eles já têm mais de 35 anos de mercado, então é uma empresa consolidada, é uma empresa séria, eles têm um seguro viagem de alto padrão, então eles te dão uma assistência muito, muito boa por conta disso também, obviamente que o meu atendimento foi espetacular, porque é o grande diferencial deles também em assistência e atendimento. Dependendo do plano que você for contratar, eles têm também a segurança dos cancelamentos de voos, então você pode estar assegurado em caso de cancelamento também do seu voo, extravio de bagagem, perda de bagagem, seguro viagem para pets, tem incluso já para você, se você tiver pets, então já tem incluso. E a Coriz tem também uma garantia pela AXA, que é uma das maiores seguradoras do mundo. Então eles têm sim esse respaldo, além de toda a credibilidade de anos de história. Então, minha gente, sobre seguro viagem, os que eu indico, os que eu não indico já estão aqui. Eu sei que existem infinitos, esses foram os principais que eu gostei, os principais que eu não contrataria, mas você pode fazer sua pesquisa. Se você teve outras experiências com seguros bons, deixa aqui embaixo também pra gente saber, porque muitas vezes a gente fica aí sofrendo nessa pesquisa e talvez você também tenha uma experiência tão incrível como foi o meu atendimento na Coriz. Espero que se você viajar com essa empresa, você também tenha uma experiência muito agradável. Volto em breve para contar para vocês, caso eu tenha necessitado durante a minha estadia lá na Europa, como foi também a minha assistência. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre seguro viagem, enfim, dúvidas de viagens, comentem aqui também para que eu faça novos vídeos e traga mais conteúdo para vocês aqui nesse canal. E por favor, nos ajude nesse canal, curtindo, seguindo, porque a gente é um bebê recém-nascido, mas eu quero sim trazer muito conteúdo de qualidade aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.